pode ser fácil, mas não é tanto assim, porque falar laudatoriamente apenas é alguma coisa que pouco valia tempo para um quadro de depoimentos coletivos. É preciso que haja uma diferença de substância, a fim de que desse quadro coletivo possa emergir uma verdade mais substanciada. A academia tem tido para com a língua portuguesa uma situação muito equívoca. No início, ela buscou, na inteligência brasileira de há 100 anos atrás, as figuras mais representativas, inclusive alguns jovens com potencialidade, para integrarem o quadro dos 40 acadêmicos. E esse início da academia foi brilhante, no sentido de que se tratava de pessoas com potencialidades literárias que vieram a confirmar, no tempo em que estiveram na academia, no primeiro momento, as qualidades da academia. Depois, no segundo momento, aí eu incluo naturalmente o presidente Machado de Assis, que ainda produziu muita coisa dentro do período acadêmico, e os fundadores, que foram todos brilhantes, apesar de haver alguns muito jovens convidados por suas potencialidades, que nem todos confirmaram o que se esperava deles. Agora, a partir daí, a academia tem sido objeto de vacâncias que são preenchidas por competição. Essa competição tem dado 3 tipos de acadêmicos. Acadêmicos promissores, que através de recursos, que eu diria extraliterários, conseguiram entrar. Acadêmicos que eram já grandes personalidades e que foram consagrados, e acadêmicos que constituíam um enigma, mas vieram a ingressar. Nesse quadro, é preciso ver que houve grandes surpresas e houve grandes decepções. Grandes surpresas como a de Euclides da Cunha, com o seu livro fabuloso, ele já acadêmico. E grandes surpresas na série dos poetas parnasianos, que foram todos confirmaram a sua vocação poética dentro do quadro do parnasianismo, que não é por isso passível de censura pós-facto. Eu não posso censurar um parnasiano por ter sido parnasiano, porque essa era a proposta dele. E foi dentro dessa perspectiva que ele foi louvado e admirado. Era um vício de época, era uma moda, era um gosto de época, mas isso era, dentro da história, uma realidade que não se pode criticar. Pós-facto, porque aí é um erro de perspectiva histórica, perspectiva cronológica. Mas, voltando, o quadro, a partir de certo momento, o quadro da academia vem sendo disputado por figuras muito importantes, mas de outras áreas, e figuras de outras áreas, que eu diria, de representação pessoal, militares brilhantes, cientistas brilhantes, que a academia, no mesmo momento, apresenta. E escritores mais ou menos importantes. Eu estou na situação de escritores que se singularizou num aspecto. No Estatuto da Academia, uma das vocações propostas da Academia é a defesa da língua portuguesa. O que é a defesa de uma língua? Esse é o grande problema, entender. Uma língua pode ser defendida, mas resta saber que perspectiva ela tem para a defesa dela. No mundo que tem, no mínimo, 10.000 línguas, no mínimo, e para o qual se estima que haja cerca de 20.000. Um levantamento completo não existe isso. Só o fato de não haver uma contagem certa das línguas existentes no mundo já revela que ser ambíguo é o que você entende por língua. Quando você leva em conta o português, que é a 6ª, ou na pior das hipóteses, a 7ª língua, pela quantidade de usuários, você vê que ela é de uma importância
inexcedível. Ela deixa para trás um número imenso de línguas. Nessa perspectiva, o português tem que ser defendido porque existe uma guerra linguística no mundo. Há uma pretensão de cada língua que se fala ou que ser falada por maior número de pessoas, o que cria uma espécie de conivência com um imperialismo físico, um imperialismo, que eu diria, militar ou de territorial, ou de expansão populacional. Esse imperialismo, Portugal o praticou a seu tempo, mas o Brasil nunca praticou isso, embora tenha comprado o território do Acre. Mas isso não foi com o intuito de expansão da língua. Era realmente uma área ocupada por brasileiros que podia ter esse tratamento, e foi tudo tanto assim que ele não é contestado. Mas a realidade é que nós não temos desenvolvido uma política cultural pela qual a língua portuguesa possa ser falada fora dos territórios lusófonos ou falada além dos territórios lusófonos, dos territórios das outras línguas. Nós temos, por ação do Ministério das Relações Exteriores, uma série de sobretudo do Ministério das Relações Exteriores de Portugal, uma política de leitorado com centros de estudos de língua portuguesa, de língua e cultura portuguesa, em que Portugal tem maior atuação do que o Brasil, mas com o tempo, evidentemente, o Brasil irá desenvolver isso. É uma questão de tempo, é uma perspectiva fatal, pela própria interesse dos países onde se verificaria isso. Há na França, na Inglaterra, na Alemanha, em vários países de cultura latino-americano, o interesse que o Brasil tenha representações culturais, institutos de cultura de desenvolvimento. Isso pertence à política humana geral de conhecimento recíproco. Então, há um movimento em que não é preciso que o Brasil tome a iniciativa. É uma iniciativa pedida pelos países em questão para que nós nos representemos de uma forma democrática, tanto quanto possível, para a expansão do conhecimento da língua e da cultura brasileira. Isso é uma realidade que pertence ao mundo de hoje. Mas é uma realidade que precisa ser estimulada pelo Brasil, porque ela precisa ser, sobretudo, realizada em termos de alcance comum. Cada centro de cultura não pode ter uma política própria. Ele deve ter uma política concertada com os demais, em função dos interesses das áreas em causa. Isso é uma realidade para a qual a academia tem enfrentado pouco, porque ela se isolou a esse respeito do Ministério das Relações Exteriores e dos centros culturais brasileiros, de modo geral. Isto é uma crítica que eventualmente se poderá desenvolver no futuro, porque é necessário que isso ocorra fatalmente. Mas, de outro lado, a pergunta que se faz aqui é que a academia pode fazer para a defesa da língua portuguesa. Será fazendo livros didáticos? Será fazendo códigos que devam ser respeitados? E será fazendo acordos ortográficos? Será fazendo vocabulários ortográficos? Será fazendo o grande dicionário da língua portuguesa segundo o padrão brasileiro? Ou será contribuindo para um grande dicionário da língua portuguesa lusófono para todos? São hipóteses sucessivas que você tem que colocar. Mas basta ver a experiência de uma hipótese para ver que dificuldades isso acarreta. A presença de termos 7 países no concerto, com 2 países reputando-se vanguardistas ou a vanguarda do problema da lusofonia, já é um complicador, porque você está muito sujeito a eventualmente entrar em ciumada. Portugal achando que é o dono da língua e o Brasil achando que é o maior usuário da língua. Isso é um exemplo de equívoco que foi sensivelmente
verificado durante essa luta do acordo ortográfico. Como o meu tempo aqui é pequeno, eu irei referir-me a esse acordo ortográfico, porque, através dele, tivemos o exemplo concreto dos equívocos e das possibilidades de uma ação concertada da academia dentro do Brasil e concertada dentro do Brasil no âmbito da lusofonia. De modo geral, para a questão do acordo ortográfico, eu devo dizer que quando eu entrei para a academia, em 1971, eu tinha comigo mesmo o compromisso de, se viesse a entrar para o quadro, lutar pela unificação ortográfica. Essa unificação ortográfica tem raízes no século passado, século XIX. Há uma, pena que eu não tenho aqui à disposição o texto, há uma convocação na província de São Paulo, jornal, que depois veio a ser o Estado de São Paulo. Por conseguinte, o título mostra a data, é anterior a 1889, em que há um grupo que convoca os interessados na simplificação ortográfica a se reunirem em tal local, a fim de discutirem as possibilidades de criar uma simplificação da ortografia. Isso já mostra que o problema existia no Brasil e era consciente, porque era anterior à fundação da academia. O que se queria, na realidade, é discutir se havia duas línguas que devessem ter ortografias diferentes, Brasil e Portugal, ou se, ao contrário, era a mesma língua que podia ser objeto de uma unificação. Em segundo lugar, cogitava-se ali a questão em termos brasileiros, na esperança, esse foi o equívoco inicial, de que a simplificação que fosse aqui adotada se expandisse para o âmbito da língua portuguesa. Fenômeno que foi inicial em Portugal. Os grandes simplificadores do projeto, que são os grandes filólogos do fim do século passado em Portugal, a principar por Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, esse que foi um dos grandes conhecedores do problema lexical brasileiro, da língua portuguesa, e um grande ortógrafo, ele esteve à frente do processo, cogitando somente em termos do processo português. Ele, com dar o nome de português, ele achava que estava implícito o Brasil. Ora, isso foi um germe inicial de dúvida. Os brasileiros poderiam reputar que a ortografia portuguesa iria ser o equivalente da pronúncia de Portugal, e já havia no Brasil a preocupação da pronúncia brasileira. Ora, até chegarmos à conclusão de que a ortografia existia independentemente da pronúncia regional de uma língua, isso foi um tempo que levou talvez até ainda hoje. É um século de equívocos, porque quando você propõe uma forma ortográfica para determinados fenômenos da língua, o objetor perguntará logo, mas isso é a ortografia de que lugar? Portugal, Brasil. Se de Portugal, se do Brasil, e agora o equívoco aumenta com os 5 países de língua portuguesa, oficiais de língua portuguesa, os chamados PALOPs, de português, país africano de língua oficial portuguesa. Essa abreviação está sendo usada por eles mesmos. E isso criou grande parte do problema atual. O problema atual é saber por que, sendo aprovado já em Portugal pela Assembleia da República desde 1995, e estando nos inícios de 95, e estamos nós em 97, com o acordo aprovado pela Assembleia Brasileira, tanto pela Comissão, a Câmara dos Deputados, quanto pelo Senado, por que é que isso não é levado à sanção presidencial, transformando os decretos legislativos de aprovação em um decreto executivo de sanção, com o que a ortografia, pelo menos na área oficial, pode dizer, em grande parte da imprensa
oficial brasileira, da imprensa que tem interesse em estar em dia com a legislação e da imprensa didática, de modo geral, irá transformar a ortografia em uma realidade. É uma realidade que, pelo acordo ortográfico, supõe duas medidas. A elaboração de um vocabulário ortográfico em substituição dos existentes em Portugal e no Brasil. Esse vocabulário, se for comum, tanto melhor. E, uma vez terminado, colocado um período de graça para que a atividade comercial baseada na ortografia, para dizer a editoração de modo geral, tenha tempo de pôr-se em dia para se aplicar. O problema é relativamente fácil, porque as editoras que editam livros didáticos e livros programáticos, livros canônicos, como os dicionários, são as primeiras a terem interesse em atualizar. Elas não querem atualizar para a concorrência. Elas não querem atualizar antes do prazo oficial, porque aí elas poderão correr o risco de esse prazo demorar muito tempo e elas estarem com ortografia pré-oficial. E é a situação equívoca em que está grande parte da editoração brasileira e portuguesa, porque eles querem pôr em dia a ortografia oficializada, mas não semi-oficializada, mas não conseguem vencer essa barreira da hipótese de estarem dando prematuramente um objeto que não será procurado. É perfeito esse raciocínio e é perfeitamente razoável. Sobretudo quando se trata de obras de grande envergadura, porque, no caso de obras relativamente pequenas, mesmo que relevantes, a editoração não é custosa. O remanescimento da tipografação não é custoso. Mas para um dicionário de alto valor, ou para um tratado de grande valor, qualquer que seja a finalidade dele, claro que tem que haver duplo raciocínio. É por isso que nós estamos vivendo um momento cuja razão de ser torna imperativo uma atitude da academia mais inequívoca. Não se trata de agora discutir a essência do acordo. Esse acordo, eu vou falar um pouco dele, foi objeto de lutas, eu diria, de divergências muito grandes no passado. Portugal tornou oficial, em 1911, uma decisão ortográfica altamente bem feita, foi o acordo chamado do Ortografia Oficial, de 1911, da autoria, essencialmente, do Gonçalves Viana. Era uma ortografia muito louvável, mas que já tinha em si equívocos, porque grandes filólogos do tempo divergiram do acordo por achar que ele foi demasiado drástico. O Gonçalves Leite Vasconcelos, um filólogo do tempo e talvez dos maiores da língua, ele postulava que as palavras de caráter culto tivessem a ortografia culta. Quer dizer, os helenismos seguissem um pouco a influência da grafia do grego, os latinismos cultos sobre, assim, a influência do latim. Haveria como que duas ortografias, uma popular e uma erudita. Claro que esse resíduo ficou pelos tempos. Até hoje, postula-se que os nomes próprios sejam feiçoados de acordo com a sua feição clássica, latim, grego e, eventualmente, arabismos e hebraísmos e por aí afora. Bom, na realidade, porém, o equívoco de 1911 levou um tempo enorme para ser superado. Em 1930 houve um equívoco maior, porque em 1930 houve um acordo ortográfico luso-brasileiro, em que os brasileiros concordaram com
as opiniões dos portugueses. E a ortografia ficou altamente matizada pela tendência que havia em Portugal, a saber, a existência do uso das consoantes mudas para terem fins diacrítico, de abrir a vogal anterior. Em Portugal, uma palavra como secção nossa, eles não dizem secção, eles dizem seção. De maneira que o C, que acompanha o SEC, é feito para que indique que o leitor saiba que esse é contra o natural espontâneo em Portugal é aberto. Ele é um pretônico e normalmente em Portugal esse é deveria ser um I, como eu diria, premiar, como eu diria, premiar mesmo. Em suma, há essa tendência que em português de Portugal é avassaladora de reduzir os Is pretônicos e os Os pretônicos a I e a U. Você acompanhando uma simulação do português de Portugal, você verá que isso é uma verdade que eles próprios lamentam, porque está sendo avassaladora. Bem, o fato é que, em 30, foi feito um acordo em que nós tivemos representados pelo presidente da Academia Brasileira de Letras, que era, se não me engano, o Pedro Calmon, e uma série de acadêmicos muito brilhantes. Olegário Mariano, o grande poeta, que era embaixador em Portugal, e uns outros nomes mais, inclusive um filólogo, parece que de origem carioca, o Sanunes. E essa comissão esteve em Portugal e aprovou um tipo de acordo luso-brasileiro. Eles aprovaram as sugestões oferecidas por Portugal e então veio a questão de ser aprovada pela Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados, antes, por objeções fundamentais, patrocinou uma aprovação pela Academia Brasileira de Letras de um pré-acordo e que foi aprovado pela Academia Brasileira. Isso fez com que os objetantes do acordo ortográfico, por seu lusitanismo, tivessem facilidade de passar no Congresso uma aprovação não do acordo, a aprovação da divergência do acordo. Esse padrão literário, no caso concreto de Brasil e Portugal, divergindo, teria facilitado a separação do português do Brasil com o português de Portugal. O que volta a ser a questão, que vantagem é nisso, quando hoje em dia uma língua de cultura, é tanto mais válida quanto maior diversidade apresenta. Estilisticamente, não adianta tudo ser realista, ou tudo ser impressionista, ou expressionista, ou parnasiano. Havendo concomitância de estilos, de soluções literárias, de vivências de escrita, a língua se beneficia. E isso está ocorrendo nas grandes línguas de cultura do mundo. Elas têm grandes figuras que são estilistas pessoais próprios, até na expressão, né, de realidade física. Uma escola de química pode existir dentro da química do inglês. Ora, essa variedade, essa diversidade na unidade, essa variedade na unidade é talvez hoje a maior definição para as línguas emergentes, as perdurantes. Você, para pegar um dialeto como o Swahili na África, que é uma língua franca e que serve para o comércio de talvez 100 milhões de africanos de línguas diversíssimas, está exigindo que o Swahili seja diferente, estilisticamente falando. Tenha soluções comerciais e padrão escrito, jornalístico,
diversificado. Quer dizer, a variedade se impõe como condição para que haja línguas que subsistam dentro de um número muito grande de usuários. Isso você ocorre, evidentemente, com o inglês, ocorre com o francês, ocorre com o espanhol, ocorre com o italiano. Essas línguas que são de até 100 milhões de habitantes. As menores já são em número tão grande que não adianta trazer a lista. O concreto com o Brasil e Portugal foi que nós estamos agora. Em 91 tivemos o primeiro encontro dentro dessa nova perspectiva da simplificação. Logo após, durante o governo Sarney. Esse encontro deu havido na Academia Brasileira de Letras, com representantes de todos os países, menos o de São Tomé e Príncipe, que se escusou por dificuldades de locomoção. Um encontro que tem data bem visível, creio que foi em 26 de janeiro, coisa que valha, permitiu que nós chegássemos a fundo na discussão e chegássemos a um padrão que é o atual. Esse padrão foi escrito um pouco precipitadamente e teve objeções de usuários portugueses e brasileiros. A proscrição do trema, por exemplo, foi um pedido português, porque ele partia do pressuposto que o trema nunca havia tido tradução na ortografia da língua portuguesa, o que era uma verdade. Mas aqui no Brasil muita gente ficou indignada, porque supuseram que se passaria a preconizar frequência e equivalente. Ora, na realidade, o fato gráfico não pode prevalecer sobre o fato fonético, fonológico. De maneira que nós continuamos a ter nossas vogais abertas, praticadas, embora não sejam grafadas em situações em que, em Portugal, a grafia iria acarretar uma dificuldade para o usuário, porque ele teria que perguntar como é que os brasileiros escreveriam. Essa situação é que foi engraçada no passado e que passou a ser o padrão. Eliminamos aquelas formas que dependeriam na sua grafia do conhecimento que teríamos que ter de como se falava no outro lado. Isso simplificou o conjunto e está permitindo um uso mais seguramente homogêneo da língua. Em apenas alguns casos, deixamos ao critério dos usuários. Por exemplo, Antônio pode ser escrito com acento agudo ou circunflexo, dependendo do usuário. Um paulista pode perfeitamente escrever Antônio, homônimo, e assim, como existe, de fato, no sul do Brasil. Bom, esse acordo foi aprovado, então, como eu digo, em 91, e objeto de uma súmula de entendimento, um resumo do entendimento da redação em Lisboa. E de lá para cá, estamos esperando a aprovação. Essa aprovação tem que passar dois momentos. O de Portugal foi logo conseguido na Câmara dos Representantes em 1992, se não me engano, e a do Brasil demorou até 95. O fato é que os dois acordos estão aprovados em decreto legislativo, quer dizer, a Câmara o Senado da República, que já deu como aprovado o acordo, como aprovado, e a Câmara dos Representantes de Portugal também. Depende agora a sanção do presidencial, que é da praxe de ambos os países. Quer dizer, um acordo entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Sampaio, em Portugal, que marca um dia em que se encontrem, as chancelarias farão a pampa de circunstância para a coisa e a vigência estará fixada no próprio texto da lei. E com isso entraremos numa nova ortografia
que, não sendo a melhor dos mundos, é incomparavelmente melhor do que a divisão que havia antes. E ela é despretensiosa, não quer reduzir à letra tudo que é pronunciado. No Brasil, então, o problema seria muito grande, porque o vocalismo nosso entende inversamente ao português. Há distinções, como no Nordeste, que não podem ser grafadas, que iriam dificultar enormemente a ortografia, iria criar um novo problema. É preciso que nós dissociemos o fato gráfico do fato fonológico. É preciso que nós tomemos os 100 anos da academia não como uma data fixa de 15 de abril. Ela deve ser um pouco dilatada para o ano de 95, de 97, a fim de que possamos ter alguns eventos maiores. Um deles seria a sessão presidencial luso-brasileira do acordo ortográfico, com vigência, digamos, para setembro, outubro. Haveria facilmente prazo para a aplicação mesmo até para 99,